Fala pessoal, e aí, como você foi na primeira rodada? Rodada bem difícil, hein? Muita gente não conseguiu valorizar e para valorizar nessa segunda rodada tem que ficar atento a muitas regrinhas que só valem para essa segunda rodada. Então antes da gente ir para o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like para não perder nenhum conteúdo aqui. E se você quer ser nosso sócio e receber muito mais conteúdo diretamente no seu WhatsApp, acesse esse link que está na descrição, que vai direto no meu WhatsApp, eu vou te explicar direitinho como se tornar nosso sócio. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Para essa segunda rodada, o fator primordial para a valorização vai ser a média do jogador. Como tivemos apenas uma rodada, o jogador que pontuou bem vai ter a maior média. Esses jogadores tendem a continuar valorizando. Mas tem outras opções também que podem valorizar. São os jogadores que custavam barato e não desvalorizaram ou valorizaram muito. Eles seguem ainda com potencial de valorização, mas precisam fazer uma certa pontuação para começar a valorizar. E jogadores que vão estrear na segunda rodada. Eles precisam fazer um pouco mais de pontuação para valorizar do que precisariam fazer na primeira rodada, caso estivessem estreando lá. E mesmo que vá bem, a variação de cartoletas para mais não será igual caso ele tivesse atuado na primeira rodada. Ele vai valorizar um pouco menos, mas ainda assim pode valorizar bastante cartoletas. Mas para não ter erros, vocês precisam investir em jogadores que estão com seu valor igual ou inferior à sua média. Como por exemplo, um jogador que está custando 10 cartoletas, mas tem média de 11, esse jogador tem muito potencial de valorização. Agora eu vou passar para vocês exemplos na prática como funciona essa valorização. Começando os exemplos com os goleiros, vocês já vão entender praticamente como funciona essa valorização. Temos aqui 4 opções claras: Thiago Volpi, Fernando Miguel, Santos e Matheus Klaus. Todos quatro foram bem na primeira rodada. O Volpi e o Fernando Miguel com 17 pontos, o Santos e o Klaus com 9 pontos. O Fernando Miguel e o Klaus estão custando menos do que a sua média. Então eles têm maior potencial de valorização, mesmo estando com a média igual. Já o Volpi e o Santos estão custando mais do que a sua média. Então eles precisam fazer um pouco mais de pontos para começar a valorizar. Mas ainda assim, esses jogadores também têm potencial de valorização. Por exemplo, o Volpi e o Santos precisam ali em média de 3 a 4 pontos para começar a valorizar. E o Miguel e o Klaus, mesmo que façam pontuações um pouco negativas, ainda assim vão continuar valorizando. Vou dar como exemplo o Fernando Miguel, que tem como média 17 pontos. Se na segunda rodada ele fizer apenas um ponto, ele vai para 18 pontos, dividido por 2 rodadas, vai dar igual a 9 pontos de média. Ainda assim, 9 pontos de média é uma média alta para um jogador que custa 16 cartoletas, então ele vai continuar valorizando. Outro exemplo são os jogadores que vão estrear na segunda rodada. Vou dar como exemplo o Mike, que custa 6 cartoletas. Se ele atuasse na primeira rodada, ele precisaria fazer pouco mais de 2,8 pontos para começar a valorizar. O Cartola tem como referência essa média para esse preço. Então ele entende que o Mike que custa esse mesmo preço precisa fazer pelo menos essa média para justificar o seu valor. Então ele precisa fazer um pouco mais de pontos do que precisaria se tivesse entrado junto com os outros na primeira rodada. Caso faça muito acima de 3,5 pontos, ele não vai valorizar tanto quanto valorizaria se tivesse atuando na primeira rodada. E finalizando aqui com mais alguns exemplos. Jogadores que custavam barato na primeira rodada, que não desvalorizaram ou não valorizaram muito, eles seguem com o mesmo potencial de valorização. Como por exemplo, o Ricardinho do Sport fez 1,8 pontos, valorizou 0,34 cartoletas. Se ele fizer um pouco mais do que essa pontuação, ele vai seguir valorizando, mesmo que pouco, mas vai conseguir valorizar. Se fizer uma pontuação alta, como por exemplo 10 pontos, ele vai para uma média de 6 e aí sim vai valorizar bastante. Outro exemplo é o Maurício, que desvalorizou 0,17 porque fez 1,5 ponto. Se ele fizer uns 2 pontos, ele vai manter mais ou menos a mesma média. Então ele vai desvalorizar ou valorizar pouca coisa. Caso ele faça 8, 9, 10 pontos, ele vai ter uma média boa para a segunda rodada em relação a outros jogadores de mesmo valor, e aí ele vai valorizar bem. Então é isso, pessoal, é assim que funciona a valorização na segunda rodada. Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. Um abraço a todos e vamos para a próxima rodada.